Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de abordar o seguinte tema: o que o oráculo não se destina, né? Para o que o oráculo não se destina. E antes de mais nada, né, para os que não me conhecem, eu sou Luiz o Feiticeiro, mestre na Quimbanda Xambá, mentor espiritual, realizo trabalhos espirituais, consultas espirituais e feitas as apresentações, a questão é para o que o oráculo não se destina. Por exemplo, né, muitas vezes o cliente chega, né, e pergunta assim: então, Luiz, eu estou com um problema assim, 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 vamos jogar no oráculo para ver se vai dar certo se eu fizer um feitiço com você? Então, assim, o oráculo, ele não vai responder se o feitiço vai dar certo ou não. Então, o oráculo não se destina a responder se o feitiço vai dar certo ou não. Mesmo porque, como é sabido, né, quem me acompanha, quem já assistiu os vídeos anteriores, né, eu sempre digo, o feitiço, a gente nunca dá garantia de resultado, né? Muito menos assim, em 3 dias, 5 dias, o seu amor vai estar de volta aqui, isso, aquilo. Não é assim que funciona no mundo espiritual, né? Então, assim, de nada adianta a gente jogar e perguntar aqui para os espíritos que eles não vão responder, né? Porque isso é uma questão do futuro. Então, assim, as questões do futuro, elas são previsões, né? Então, o que eu posso perguntar, consultar, então, no oráculo? Eu posso consultar, por exemplo, se eu tiver alguma dúvida, qual é o caminho mais adequado, qual o feitiço que se adequa àquele caso, né? Quando o caso é um pouco mais complicado, né? E a intuição da gente fala assim, eu acho que aí tem algo a mais, aí é bom pesquisar no oráculo, mas assim, não há necessidade, né? Em casos normais, casos simples, assim, que a gente tem uma experiência e consegue resolver apenas com uma análise intelectual, né? Então, muitos casos se resolve apenas com uma análise intelectual. Uma outra grande questão, né? Tem um falecido, um parente meu que morreu tem um mês, só aquilo, Luiz, joga aí para mim, para eu saber como é que ele tá, eu quero conversar com ele. Você consegue conversar com ele através do oráculo? Também não. E meu oráculo não vai conversar diretamente com um só espírito, né? O oráculo que eu uso, ele é consagrado para várias entidades. Então, assim, no mundo espiritual existem várias entidades e elas em conjunto vão responder aqui. Aquelas que foram consagradas, que foram feitas aqui dentro desse portal, elas vão responder em conjunto. Então, não tem como eu falar assim, eu quero conversar com o Exu Pimenta, eu quero conversar com o seu Tiriri. O que o seu Tiriri tem para me dizer? E isso, né? Porque muito consulente, né, é leigo e ele acredita, né, que vai conseguir falar com uma pessoa em particular ou com uma entidade em particular, né? Isso, no meu ponto de vista, na minha prática, não é possível, né? Uma outra coisa, o oráculo, você consegue ver o futuro? Não. O futuro, como eu falei, o futuro está sempre em construção. Eu não acredito que o futuro seja uma coisa, um livro escrito e acabado. Não é dessa forma, porque assim, muitas coisas podem acontecer, né? As pessoas podem mudar a mentalidade, podem mudar suas atitudes e com isso o futuro se remolda. Ele vai estar vamos dizer assim, ele vai estar se recriando a todo instante, a depender das suas atitudes, né, das suas ações e reações no mundo presente. Então, assim, no oráculo, quando a gente joga, a gente consegue descobrir fatos, né, segredos do passado e do presente. Então, coisas que ocorreram no passado e coisas que ocorrem no presente, sim, são possíveis de ver. A questão do futuro, o oráculo, ele vai fazer uma previsão. Então, assim, se tudo permanecer da forma que tem sido e que está sendo hoje, muito provavelmente acontecerá isso e aquilo, entendeu? Então, assim, a pessoa sabendo disso, ela pode, então, mudar o futuro, se é algo que ela não quer, se é algo que ela não deseja. Então, aí, através de feitiços, evocações, né, intervenções espirituais,
a gente tem como modificar o futuro. Então, por isso também é uma outra razão dele não ser exato e não ter como você ter uma resposta 100% exata e correta das previsões futuras feitas, né, para os espíritos do oráculo, né? Um outro ponto que eu gostaria de abordar é o seguinte, né, para finalizar, né? E então, Luiz, mas assim, a gente jogar para a gente mesmo, a gente consegue ver tudo e saber de tudo também? Bom, no meu ponto de vista, né, não é bom a pessoa jogar para si própria. Eu mesmo, eu não jogo para mim, né? Quando eu preciso de um jogo, alguma coisa, eu pago uma consulta com alguém de minha confiança, né? Então eu faço o jogo, porque eu entendo da seguinte forma: quando a gente faz uma consulta, né, você tem que ter o equilíbrio do mundo espiritual junto com o instrumento que você está usando para abrir o mundo espiritual e conversar com os espíritos e o próprio operador. Então, assim, se eu estou perguntando coisas importantes sobre minha vida, é claro que a minha mente, ela vai induzir uma resposta. Então, assim, não vai estar em equilíbrio o mental do operador e o mundo espiritual, entendeu? Vai ter um desequilíbrio. Porque, assim, eu não vou querer ver uma coisa negativa na minha vida. Então, se eu vou jogar, eu vou ter a tendência de influenciar na queda da pedra. Então, assim, não vai ser uma resposta espiritual, vai ser uma simples caída física. Então, da mesma forma, né, quando a gente faz perguntas que a gente já sabe a resposta, você não vai ter uma resposta válida, né? E quando você joga querendo, já desejando, influenciando o mundo espiritual para que a resposta venha da forma que você imagine que você quer, claro que vai ter uma influência. Então, assim, para eu ter 100% de certeza do que eu estou perguntando e do que está sendo respondido para mim, quando é para minha pessoa ou para pessoas muito próximas a mim, que eu gosto muito, eu não faço. Eu prefiro, né, pedir para uma outra pessoa fazer para mim, que no meu ponto de vista é o mais correto, porque assim vai ter uma pessoa isenta ali jogando, né, e me dando a resposta do mundo dos espíritos, né? E eu acho que os pontos que eu gostaria de abordar eram esses, né? Então, assim, nem toda consulta, né, é necessário ter o jogo de oráculo, né? Eu trabalho dessa forma. Muitas coisas só com a minha intuição, né, e com a experiência, né, eu consigo definir o melhor trabalho, né, o melhor feitiço, a melhor forma de realizar aquele trabalho espiritual, né, sem a necessidade de ter um custo a mais, que a consulta com o mundo espiritual e o oráculo. Então é isso. O que eu gostaria de falar hoje era isso. Agradeço demais a atenção de vocês até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.